Olá, pessoal, hoje iremos falar sobre as 7 maravilhas do mundo. As 7 maravilhas do mundo são um conjunto de monumentos e construções históricas, considerados pelos antigos gregos como as obras mais espetaculares e impressionantes já realizadas pelo homem. A lista original das 7 maravilhas do mundo foi criada na Grécia Antiga e incluía a Pirâmide de Gizé, os Jardins Suspensos da Babilônia, a estátua de Zeus em Olímpia, o Templo de Artemisa em Éfeso, o Mausoléu de Alicarnasso, o Colosso de Rhodes e o Farol de Alexandria. Embora apenas as pirâmides de Gizé ainda existam hoje, as 7 maravilhas do mundo continuam sendo uma fonte de admiração e fascínio para muitas pessoas ao redor do mundo. Uma nova lista das 7 maravilhas do mundo foi criada em 2007, com base em votos de milhões de pessoas em todo o mundo. A nova lista inclui a Grande Muralha da China, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, o Coliseu em Roma, a cidade de Petra na Jordânia, Machu Picchu no Peru, Chichén Itzá no México e o Taj Mahal na Índia. As 7 maravilhas do mundo representam uma rica herança histórica e cultural e continuam inspirando as pessoas a admirar e explorar a beleza e a grandeza da arte e da arquitetura humana. A Pirâmide de Gizé é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e é o monumento mais conhecido e icônico do Egito. Foi construída há mais de 4.500 anos, durante a 4ª dinastia do Egito Antigo, e é a única maravilha do mundo antigo ainda em pé. A pirâmide foi construída como um túmulo para o faraó Xufu, também conhecido como Quéops, e é a maior das 3 pirâmides de Gizé, com uma altura original de 146 metros. A estrutura é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra calcária, cada um pesando em média 2,5 toneladas. A precisão com que as pedras foram cortadas e colocadas juntas é impressionante, especialmente considerando que a tecnologia disponível na época era muito limitada. Além da pirâmide principal, o complexo de Gizé também inclui outras 2 grandes pirâmides, a de Khefren e a de Miquerinos, bem como outras estruturas menores, como a Grande Esfinge e templos funerários. O complexo de Gizé foi construído em uma época em que o Egito Antigo era uma das civilizações mais avançadas do mundo, com uma economia próspera e uma sociedade altamente estratificada. Hoje, a Pirâmide de Gizé continua a ser um importante ponto turístico e uma das maravilhas do mundo mais visitadas. Sua construção complexa e sua história fascinante continuam a surpreender e impressionar os visitantes de todo o mundo. Os Jardins Suspensos da Babilônia foram uma das 7 maravilhas do mundo antigo e eram uma série de jardins em terraços construídos na cidade de Babilônia, no atual Iraque, cerca de 600 a.C. Os jardins foram construídos pelo rei Nabucodonosor II para sua esposa, Amitis, que havia crescido em uma região montanhosa e sentia falta da natureza em sua nova casa na cidade plana. Para recriar o ambiente montanhoso, Nabucodonosor mandou construir uma série de terraços que se elevavam um sobre o outro, formando um jardim em camadas. A estrutura foi construída com tijolos de barro, que eram impermeabilizados para evitar que a água dos jardins vazasse para os andares inferiores. Os jardins continham uma variedade de plantas e árvores exóticas, bem como fontes, aquedutos e canais de irrigação para manter as plantas e os terraços irrigados. O sistema de irrigação era alimentado pelo rio Eufrates, que passava pela cidade de Babilônia. Embora não haja evidências arqueológicas dos jardins suspensos, sua existência é mencionada em várias fontes históricas, incluindo as obras do historiador grego Heródoto. Acredita-se que os jardins tenham sido destruídos por terremotos ou por invasões estrangeiras na antiguidade. Os Jardins Suspensos da Babilônia são um exemplo impressionante da engenhosidade e habilidade dos antigos babilônios em construir estruturas complexas e belas. Sua beleza lendária e seu desaparecimento misterioso continuam a intrigar as pessoas até hoje. A estátua de Zeus em Olímpia foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo e foi esculpida em 432 a.C. pelo famoso escultor grego Fídias. Se estou te agregando conhecimento, aproveita e te inscreva no nosso canal para nos ajudar a sempre estar trazendo vídeos como este, e também para ser informado quando sair vídeos novos. Mas voltando ao assunto. A estátua era feita de marfim e ouro e representava Zeus, o rei dos deuses da mitologia grega, sentado em um trono adornado com pedras preciosas e joias.
A estátua tinha cerca de 13 metros de altura e ocupava um templo inteiro em Olímpia, na Grécia Antiga. A habilidade de Fídias como escultor era evidente na estátua de Zeus, que era considerada uma obra-prima da escultura grega antiga. A estátua era imponente e majestosa, com uma expressão serena e poderosa que capturava a presença divina de Zeus. A riqueza e a opulência dos materiais utilizados na estátua também demonstravam a riqueza e a importância de Olímpia como centro religioso da Grécia Antiga. Infelizmente, a estátua foi perdida ao longo dos séculos. Ela provavelmente foi destruída durante a invasão da Grécia pelos romanos ou durante os incêndios que ocorreram em Olímpia ao longo dos séculos. Hoje, restam apenas algumas descrições históricas e reproduções em pequena escala da estátua. Apesar de não existir mais, a estátua de Zeus em Olímpia continua sendo um exemplo impressionante da habilidade artística e do esplendor da Grécia Antiga. O Templo de Ártemis em Éfeso foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo e era dedicado à deusa grega da caça, da fertilidade e da natureza. O templo foi construído em Éfeso, na costa oeste da Turquia, no século VI a.C. e era uma das maiores estruturas da antiguidade, com cerca de 115 metros de comprimento e 55 metros de largura. O templo foi construído em estilo jônico e contava com 127 colunas de mármore, cada uma com cerca de 18 metros de altura. O templo de Ártemis foi destruído e reconstruído várias vezes ao longo dos séculos. Foi incendiado por um homem chamado Herostratus em 356 a.C., que supostamente queria ficar famoso. O templo foi reconstruído novamente mais tarde e foi destruído novamente por invasores godos em 262 d.C. Hoje, restam apenas ruínas do templo de Ártemis em Éfeso, mas elas são impressionantes em sua escala e beleza. As colunas gigantes e o tamanho geral da estrutura testemunham a habilidade dos antigos arquitetos e construtores que trabalharam na construção do templo. O Templo de Ártemis em Éfeso é um marco importante na história da arquitetura e da arte da antiguidade e continua a inspirar e fascinar as pessoas até hoje. O Mausoléu de Halicarnasso foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo e era um grandioso túmulo construído em homenagem ao governante Mausolo, que governou a cidade grega de Halicarnasso, na atual Turquia, no século IV a.C. O mausoléu foi construído em estilo dórico e era uma estrutura imponente, com cerca de 45 metros de altura e adornada com esculturas e frisos que contavam a história de Mausolo e sua esposa Artemísia. A fachada do mausoléu era decorada com estátuas de leões, cavalos e outras figuras mitológicas. O mausoléu foi destruído por terremotos no século XII e suas ruínas foram utilizadas na construção de outras estruturas ao longo dos séculos. No entanto, as esculturas e frisos do mausoléu foram preservados e atualmente estão em exibição em vários museus ao redor do mundo. O Mausoléu de Halicarnasso é um exemplo notável da arquitetura funerária antiga e demonstra a habilidade e o talento dos antigos arquitetos e escultores. A grandiosidade e a beleza do mausoléu refletiam a riqueza e o poder de Mausolo e continuam a inspirar as pessoas até hoje. O Colosso de Rhodes foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo e era uma enorme estátua de bronze que representava o deus grego do sol, Hélios. A estátua foi construída na ilha grega de Rhodes em meados do século III a.C. e era uma das maiores estátuas do mundo antigo, com cerca de 33 metros de altura. A estátua foi construída em estilo grego clássico e ficava em uma base alta, permitindo que ela fosse vista de longe. O Colosso de Rhodes foi destruído por um terremoto em 226 a.C., cerca de 60 anos após sua construção. As ruínas da estátua permaneceram no local até o século VII, quando foram derretidas para fazer armas. Hoje, não restam vestígios do Colosso de Rhodes na ilha, mas sua imagem continua a inspirar e fascinar as pessoas até hoje. A estátua era um marco importante na história da escultura antiga e demonstrava a habilidade e o talento dos antigos escultores gregos. A grandiosidade e a beleza da estátua refletiam a riqueza e o poder da cidade de Rhodes e de seus habitantes. O Farol de Alexandria foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo e era uma torre alta construída em Alexandria, no Egito, em meados do século III a.C.
O farol foi construído em uma ilha rochosa na entrada do porto de Alexandria e servia como um guia para os navios que navegavam pelo mar Mediterrâneo. A torre era feita de pedra e tinha cerca de 120 metros de altura, tornando-se um dos mais altos edifícios da época. O farol era adornado com estátuas de deuses e heróis gregos e era visível a uma grande distância. O farol de Alexandria foi destruído por terremotos e tempestades ao longo dos séculos, e no final do século XIV, foi completamente destruído. Atualmente, as ruínas do farol estão submersas no mar. O farol de Alexandria é um exemplo notável da arquitetura e da engenharia antigas e demonstra a habilidade e o talento dos antigos arquitetos e construtores. A grandiosidade e a beleza do farol refletiam a riqueza e o poder de Alexandria e de seus habitantes, além de sua importância como centro comercial e cultural do mundo antigo. Além de sua importância como monumentos históricos e culturais, as Sete Maravilhas do mundo antigo também têm um valor simbólico e representam a riqueza, o poder e a influência das civilizações que as construíram. Elas demonstram a capacidade humana de criar estruturas grandiosas e duradouras que se tornam símbolos de identidade cultural e nacional. Apesar de muitas dessas maravilhas terem sido destruídas por terremotos e outros desastres naturais, sua memória ainda permanece viva. Elas servem como testemunhos da riqueza da história humana e da capacidade da humanidade de criar monumentos impressionantes que resistem ao tempo e permanecem como exemplos notáveis da habilidade e do talento humano. Por isso, é importante que as pessoas continuem a estudar e valorizar as Sete Maravilhas do mundo antigo, a fim de entender e apreciar as realizações incríveis da história humana e as lições que podemos aprender com elas. Por hoje é só. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.